muito obrigado pela presença, pela companhia. Ao longo deste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês dedicado, inclusive é dedicado o mês da Bíblia, setembro, o mês da Bíblia, porque dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia e nos tornou acessível, né? Depois da primeira tradição de São Jerônimo, ela foi sendo cada vez mais divulgada e conhecida pelo povo. Até então, a Bíblia era um livro de pouco acesso. Ao longo do mês de setembro, nós falamos muito sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de nós estarmos onde estamos. É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre isso. O andar devagar refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa Direção Espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro, aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso? Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, deu muito pano para manga, falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso, é eu entrar na tenda. Se eu quero entender o que você está me dizendo, eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais naquilo que ocultamos do que naquilo que dizemos. Então, o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas
que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro. Que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. No meu silêncio está o medo de dizer. Está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que a gente fala. Quando eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não posso. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Mas muitas pessoas procuram os padres na igreja é porque não tem o dinheiro da terapia. Está tudo certo. O padre, quando ele tem uma boa formação humana, ele é um bom terapeuta também. Ele sabe, ele entende de almas humanas. Já viu muito problema na vida. Então ele é um bom conselheiro, sim, ele pode ser um bom conselheiro. Então quando eu aprendo a falar sobre aquilo que me oprime, eu já estou curando um pouco daquilo que está me oprimindo. A palavra dita tem um poder enorme de retirar de nós. Então o processo da vida ele pode ser terapêutico. Eu posso viver diariamente as minhas terapias e ir alcançando cada vez mais um bem-estar. Agora, eu preciso estar consciente. Na pressa, eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo o outro, eu não enxergo a mim. Lembro que na semana passada, nós falávamos da distinção entre o cansaço e a insatisfação. Às vezes a pessoa não está cansada, ela está insatisfeita com a vida que ela está levando. Férias resolvem o cansaço. Férias não resolvem a insatisfação. O que resolve a insatisfação é a mudança de rumo, é a tomada de decisão. E nesta música tem uma estrofezinha que os compositores foram muito inteligentes e muito sensíveis, que é conhecer as manhas e as manhãs. Veja que são duas palavras muito parecidas, só tem um acentozinho. É como se ele quisesse dizer, a gente precisa aprender a distinguir as coisas. A distinção é fundamental. O saber distinguir o cansaço da insatisfação, por exemplo. Mas na pressa a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa
é a pressa com que ela vive. Ao longo do mês de setembro, nós falamos sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de estarmos onde estamos. É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre andar devagar, refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa Direção Espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Então ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro. Aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso? Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, pano para manga. Falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso. É eu entrar na tenda. Eu quero entender o que você está me dizendo. Eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais ocultamos do que naquilo que dizemos. Então, o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro. Que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. No meu silêncio está o medo de dizer.
está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. Entendeu? É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não pode. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Eu me lembro, minha gente, que aquela frase me ajudou a entender o que significa viver em Deus. Sim, eu sou uma garrafa que se esvazia facilmente. É da minha personalidade. Como eu sou muito... A minha missão me coloca muito para os outros. Muitas vezes eu não tenho tempo de me recompor. E às vezes eu me sinto dando aquilo que eu já não tenho mais. Em muitos momentos foi assim. Em muitos episódios da minha vida, o meu cansaço existencial era resultado de um desabastecimento. Acontece. Sabe quando você se sente vazio, parece que não tem o que oferecer? Pois é, só se você se aproximar da fonte. Quando você fica em Deus, mesmo que o pecado drene um pouco daquilo que é sagrado em você, você nunca deixa de repor. Porque você sabe que a única forma de enfrentar a sua fraqueza é estando ligado em Deus. Aí a gente lembra da parábola que Jesus contou sobre a videira e os ramos. Eu sou um ramo da videira. As minhas raízes são nele, estão nele. E o Léo, naquele momento, ele me ajudou, ele me deu um substrato, digamos assim, que dura até hoje. Então a construção espiritual que ele me concedeu naquele momento, e reconstrução eu posso dizer, não terminou ainda. Então é muito bom a gente passar pela nossa história e lembrar quem nos colocou diante de Deus. Quem foram as pessoas que colaboraram
para a edificação do nosso caráter cristão. E lembrar que hoje eu preciso ter vínculos assim. É interessante como no cristianismo não é possível viver na solidão. Você pode construir momentos de solidão, são importantíssimos para o nosso crescimento pessoal. De vez em quando volto para casa, a solidão é importantíssima na minha reconstrução. Mas depois eu preciso conviver. E eu preciso conviver com quem me agrega. Eu preciso reunir os meus. Nós nunca estivemos tão necessitados, minha gente, de descobrir quem são os nossos. Sabe? Se você quer viver de maneira saudável, espiritual, se você quer ter uma vida espiritual, você precisa se cercar de quem lhe ajuda a construir espiritualidade. Não tem como você querer a vida espiritual estando com pessoas que drenam o que você tem de espiritual. Não adianta você querer conciliar uma vida espiritual com os perfis de fofoca que você segue, que só vão trazer vida dos outros para você e de uma forma muito negativa. Nos Estados Unidos está havendo agora um movimento de deixar de seguir os influenciadores vazios, os que nos influenciam o vazio, o que nos influenciam a futilidade. Está na hora de nós cristãos tomarmos esse posicionamento. Quem você segue nas redes sociais? A quem você dá importância? A quem você escuta? Cuidado. Cuidado, porque às vezes você está querendo construir uma vida espiritual, mas está recebendo influências de quem não tem vida espiritual e de quem não contribui com a sua espiritualidade. Você pode dizer, padre, isso é exagero. Não é. Eu sou aquilo que eu estou absorvendo também. Eu sou aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou metabolizando aqui. Por isso, um exercício de conversão. Vai lá na sua rede social, dá uma olhadinha em quem você segue. Deixar de seguir aquilo que não influencia positivamente você é, sem dúvida, um exercício de mudança e de conversão. E trazer, tá bom, eu quero a partir de hoje influências positivas na minha vida. Cerque-se de pessoas que ajudarão você a despertar a coragem, a esperança e aquilo que você tem de mais nobre e de mais bonito. A oração, ela não é para o outro ver que nós rezamos. Mesmo porque às vezes nós temos até uma competição, né? Eu já vi isso muito dentro da igreja. Quem reza mais? Quem é o mais caridoso? E às vezes nós fazemos essa competição de forma tão dissimulada que chega a dar vergonha na gente. Por isso que eu falei que quando a gente toma consciência, nós já estamos dando um passo para a mudança de tudo isso. Sim, é claro que nós temos uma dimensão pública da fé. Eu, quando estou sendo cristão no meio da sociedade, eu estou dando testemunho público da fé que eu pratico, da mentalidade que me move. Mas eu não posso fazer a minha fé, a minha experiência religiosa, me fazer girar em torno de toda essa publicidade que muitas vezes nós fazemos do nosso ser cristão. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, ou então trazendo para os dias de hoje por causa dos gritos, né? Às vezes você tem aquelas comunidades todas barulhentas demais, onde o silêncio nem faz parte da liturgia mais.
Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. Os pagãos pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de vós o pedirdes. Eu sempre acreditei nisso também. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Eu fico pensando que na nossa evolução espiritual, que a gente pode falar de evolução espiritual, nós vamos caminhar cada vez mais para a oração silenciosa. Não sei, eu tenho para mim que quanto menos a gente fala, mais madura a gente fica. Que quanto menos a gente suplica a Deus, muito mais a gente vai amadurecendo na fé. Porque às vezes eu fico vendo as pessoas, elas não rezam, elas dão ordens a Deus. Elas ficam ordenando o que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Confesso que eu tenho dificuldade de entender isso. Porque se Deus é o Pai, volto ao filho do Evangelho de hoje, que é da parábola que eu peguei para começar esse programa, do filho pródigo. Aquele menino ia pedir ao pai que o recebesse como empregado. Mas o pai, olhando para o filho e conhecendo as suas necessidades, ofereceu-lhe a filiação. Aquele menino ia ficar no prejuízo se tivesse pedido só para ser tratado como empregado. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho. O povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá. O que Deus diz para ele? Ah, peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem. Fala para o povo caminhar. Fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. Então, muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede.
Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus, eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Veja bem, Jesus está fazendo uma crítica muito dura ao povo daquele tempo, que tinha mania de ficar gritando nas sinagogas, manifestando publicamente a sua vaidade de ser quem era. Isso é um problema para nós sacerdotes, né? Que ocupamos o púlpito o tempo todo. Um perigo a gente ocupar o púlpito como lugar da nossa vaidade pessoal, de exercício da nossa prepotência, ou até mesmo da nossa idiotice. Porque um sacerdote idiotizado vai, consequentemente, multiplicar um evangelho idiotizado também. Não, nós precisamos amadurecer nessa palavra. Nós precisamos colocar o povo cada vez mais consciente. Precisamos colocar o povo cada vez mais maduro, para que a oração seja madura, para que a nossa oração seja a expressão de um povo que caminha, de um povo que contribui para a libertação acontecer, de um povo que não fica esperando Deus vir fazer por nós. Então, repito, quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras ou pela gritaria. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do maligno. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso, que é ensinada aqui neste momento, ela tem duas partes. Essa primeira parte, que é a reverência que nós fazemos a Deus. Nós reconhecemos que Ele é grande, nós reconhecemos que o Seu nome é santo, e depois nós pedimos pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos devem. Você começa a entrar dentro de uma maturidade, de um discurso, de uma oração que nos pede maturidade. Tá. Então, se eu peço que Deus me perdoe, é uma consequência natural que eu também tenha disposição de perdoar os que me magoam, os que me ofendem. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer: olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Ó. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso.
Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? E aí ele vai terminar com uma questão que é muito cara a esse tempo da quaresma, que é o jejum. Ele fala: quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Para contar, que está jejuando, fica lá com aquela cara de defunto. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, na nossa oração, no nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. E toda a dimensão da minha conversão que eu quero acelerar nessa quaresma não está na vitrine. Está no calabouço. Está naquela salinha escura que só pode entrar se tiver com a lanterna acesa. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. O cristianismo começou, porque eles eram proibidos de se manifestarem, ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros,
mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque, em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que é a luz do Espírito de Deus a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem nessa quaresma de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Você vive mais feliz quando ama, mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom, ele nos motiva, ele nos instiga, ele nos faz mais vivos, ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão, de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Só com essa passagem a gente tem que tirar, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades. Mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir a saladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. Ao morrer
aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer como pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa e que nos divulga. Você sabe que a Canção Nova cresce assim, né? A partir do momento que um programa da Canção Nova faz bem ao coração de uma pessoa, ela se torna uma divulgadora. E não há outra forma de crescer o reino de Deus, minha gente. Nós nunca vamos contar com os grandes veículos de comunicação. De vez em quando até temos a oportunidade de estar lá. Mas não é o grande objetivo deles. O nosso objetivo é divulgar o reino de Deus. E Jesus já dizia que ele começa pequenininho como uma semente, que depois vai crescendo, crescendo, crescendo. E se a gente é fiel a esse crescimento, ninguém pode barrar os frutos que ele vai produzir. É assim que a Canção Nova cresce. Você sabe que às vezes você pode pensar, o que eu contribuo com a Canção Nova é tão pouco. Pois é, essa obra vive miraculosamente do pouco que as pessoas oferecem. Você acha que aqui nós temos grandes doações? Nada. São as moedinhas, são as nossas contribuições pequenas. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, você sabe que ninguém aqui tem salário, não. Claro, os meninos, os câmeras, sim. Mas nós que fazemos o trabalho de apresentadores, não. Nosso trabalho aqui é pelo contrário, a gente paga para vir. Com muito prazer. Com muita alegria nós estamos aqui. Você sabe por quê? Nós acreditamos no resultado desta evangelização. Ou você acha que eu ia gastar 10 anos da minha vida fazendo parceria com um veículo de comunicação que eu não acreditasse no fruto que ele produz? Não. E hoje eu sou muito feliz por ter um trabalho especial aqui na Canção Nova. Por ter a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, aliviando o sofrimento de muita gente que me assiste, mas sobretudo despertando essas consciências para um novo jeito de ser gente. Aqui no primeiro bloco a gente falava do sofrimento, né? Eu preciso despertar a minha mente para que ela deixe de sofrer. Porque o sofrimento é todo aqui. A Canção Nova é um instrumental para despertar essas consciências, para que a nossa vida em Deus seja tão coerente, que possa provocar em nós essa mudança substancial. Porque quando existe a coerência do Evangelho na nossa vida, nós naturalmente vamos buscar, nós vamos encontrar o melhor caminho a seguir. Hoje nós não temos o Christian, mas temos o Lucas. Muito obrigado, meu querido amigo. Primeira vez aqui no programa com a gente. Espero que volte sempre. Nosso Christian vive de férias, então não vai ser muito difícil você ser convidado. Deve estar na Noruega, na Dinamarca, ele está sempre viajando. Enquanto a gente vai, com a mesma naturalidade que eu vou a Tremembé, Christian vai para a Escandinávia. Impressionante. Poder viajador desse menino. Ele e Camila, é o casal, não sei se você já conhece a esposa de Christian, precisa conhecer. Que mulher bonita, que mulher trabalhadeira, né? Uma pessoa fantástica, um casal muito... Gente, nós estamos aqui com o nosso novo lançamento, Deus no Esconderijo do Verso, ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pode focalizar aqui, por gentileza. Nós temos 3 versões deste trabalho. Projeto gravado ao vivo com a Orquestra Sinfônica, um trabalho muito bonito, com participação da Elba Ramalho, da Fafá de Belém, do Fagner e da Luci Alves. Esse produto você pode adquirir aqui agora, ligando no 0 operadora 12 3186 2600. Falei o número bonitinho? Falei? Tô bom de memória, né? Porque devia ter uns 3 anos que eu não falava esse número mais. Esses produtos,
Volto a dizer, quando você compra aqui na Canção Nova, você está contribuindo para a evangelização continuar acontecendo. Nós não temos aqui, nós não temos propaganda, você já observou. A gente não anuncia nada aqui, a não ser produtos de evangelização, que são comercializados pelo Davi, nosso departamento de audiovisuais, essas palestras que vocês compram, os CDs que vocês compram, os DVDs, os livros. Esse livro também você pode comprar aqui pelo site, pelo telefone, e você vai receber na sua casa, e você pode também oferecer. Às vezes você fica, gente, o que eu vou dar de presente para aquela pessoa? Dê um produto que possa fazer bem ao coração dela. Uma boa música, uma boa leitura. Estava dizendo, esse produto ele tem 3 versões. O DVD simples, que está aqui. O CD ao vivo, que está aqui. E esse kit ostentação. Gosto de brincar que é um kit ostentação. Olha que tanto de coisa que tem nele. Tem quase uma escritura numa casa aqui também, olha. Aqui você tem o DVD e 2 CDs ao vivo. Porque aqui, na verdade, nesse CD você não tem o show completo. Tem algumas músicas só. Já neste kit aqui, você tem o DVD mais os 2 CDs. E tem também aqui alguns postais para você dar à sua tia, sua avó, sua vizinha, que gosta de mim, é claro, né? Tem vários postais para você oferecer às pessoas que você ama. Então, colocar lá no túmulo do seu pai, com uma oração, uma coisa assim. Kit ostentação. Claro que você não vai falar assim quando você ligar, né? Você fala que você quer o box completo. O kit ostentação é uma brincadeira que eu faço, viu? Quero convidar também a Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria. Ela realiza viagens evangelizadoras. E com essas viagens, também a Canção Nova e a Obra de Maria mantêm as suas obras, seus trabalhos. Canção Nova não só é um trabalho de evangelização, como também assistencial. Se você vier à Cachoeira Paulista, você vai ver as obras de caridade que a cidade recebe através da Canção Nova. E eu estou programando uma viagem com vocês a partir do dia 18 de outubro. Vocês viajarão na minha companhia. Nós vamos para a Polônia, para a República Tcheca e para a Alemanha. Nós vamos viver uma experiência muito bonita neste ano da misericórdia, na terra da misericórdia. Ligue para o telefone que aparece na sua tela e você vai ter também as informações de como entrar dentro deste grupo de peregrinos e ir para a Polônia, a República Tcheca e a Alemanha. Uma viagem que durará 13 dias e que vai começar no dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro a gente sai do Brasil e no dia 30 a gente retorna. Se você quiser, ligue a Obra de Maria Canção Nova, fazem um dólar muito especial, sempre abaixo do dólar que está atualmente, para justamente dar a oportunidade a muitas pessoas que querem se presentear, né? Porque eu sempre digo isso, a melhor maneira de você, se você tem condições, a melhor maneira de gastar o seu dinheirinho é fazendo uma viagem, se dando esse presente de vez em quando. E como peregrino, então, porque na peregrinação a gente não só vai fazer turismo, a gente vai para fazer uma busca espiritual. Eu, particularmente, volto renovado dessas peregrinações. Por causa das amizades que a gente faz, a convivência tão agradável que a gente tem a oportunidade de estabelecer, mas, sobretudo, pelo efeito que esses lugares santos provocam no nosso coração. É impressionante o poder, igual agora, nós vamos também, temos uma peregrinação para a Terra Santa, nós vamos sair no dia 8 de maio. Se você quiser viver Pentecostes em Jerusalém, junto comigo também, junto à comunidade Canção Nova, num grande congresso, claro, teremos a viagem também pelos lugares santos, pela Galileia, vamos aos principais lugares da vida de Jesus e depois vamos finalizar essa peregrinação de maio em Jerusalém, no congresso de Pentecostes. É uma noite muito especial. Passar Pentecostes em oração em Jerusalém é, sem dúvida, um privilégio que, quem sabe, você tem a oportunidade de se proporcionar. Então, ligue também, além da viagem da Polônia, você pode ser que esteja em cima para você, mas quem sabe ainda dê tempo de você se programar e ir conosco para a Terra Santa viver Pentecostes lá. A gente estava falando que o sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né?
Tudo aquilo que você sofre, sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Isso é uma maneira elegante de chamar o outro de burro, né? Compreender de maneira equivocada é a gente ser burro. É a gente deixar de lado a inteligência e ser movido por uma bobagem, muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer, provoca sofrimento na vida da pessoa. Sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumado. É aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É tão interessante, minha gente, quando você pega a palavra de Paulo e ele fala que é na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Nós estamos vendo o nosso país passando por momentos tão difíceis, tanta corrupção vindo à tona, pessoas que a gente acreditava, né? De repente você sendo surpreendido pelas informações, as desonestidades sendo vindo todas a público, aquilo que antes eram nos submundos da política, de repente tudo às claras. Pessoas aparentemente cristãs, ou que se dizem cristãs, sendo parceiras da desonestidade, da corrupção. É porque a conversão ainda não aconteceu na mente. Porque quando eu vivo a dinâmica da conversão, eu naturalmente vou respeitar o Lucas. Eu naturalmente vou fazer de tudo para nunca ser desonesto com ele. Eu não vou roubar daquele que está do meu lado. É a minha consciência que me ilumina, é a mente, é aqui. É a maneira como eu penso, meu irmão. Se de repente eu sou prefeito de uma cidade, se eu sou governador, se eu sou o presidente da república, eu tenho que olhar para o bem público como uma oportunidade que eu tenho de administrar este bem público para que todos possam usufruir, e não para o meu benefício próprio. Quando a gente fala, aquele político é cristão, tá bom. Isso não quer dizer nada. Eu quero ver a atitude, é cristã. O passado, a idoneidade, o que escolhe viver dentro da política, o bonifica como um cristão de verdade, o expõe como verdadeiro cristão. Então é aqui. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, né, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. Dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela
libere o azeite. É isso mesmo. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento. Quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. Então os 5 segredos do amor, no fundo, é viver essa dimensão de Cristo. Cristo vive em mim. Mas essa integridade cristã, esse equilíbrio vital, esse segredo da paz, desse shalom, que é isso, né? Paz é isso. Né? É shalom, é integridade, é harmonia, é estar de bem, né? É estar saudável, estar feliz. Ele tem leis de atração. Então, há uma lei da gravidade. Olha que legal. Se eu soltar esse livro, ele vai cair. Ele vai ser atraído para a terra. Nós também somos atraídos para a terra. Há uma dimensão terrena que nos atrai. Mas se eu soltar a minha alma, ela vai subir. Então há uma dimensão de sopro em mim que tende a subir. Santa Teresinha do Menino Jesus tem trechos assim escritos maravilhosos. Ela fala que ela é um passarinho, que Jesus vai levar ela para o céu como num elevador. É a ideia da atração. O Padre Léo tinha isso muito claro. Buscai as coisas do alto. Tornou-se um momento crucial na vida dele isso, né? Percebeu? A lei da gravidade... Ele foi muito térreo mesmo, né? A gente que viveu com o Léo sabe. Térreo. Tanto que ele enfrentou os desafios. Mas você não tem a impressão de que no final ele estava feito um bicho da seda? Sim, quer dizer, completamente. soltando... Virou outra pessoa. Né? Outra pessoa. Meu pai foi assim também. Meu pai também morreu de câncer. E no final da vida, assim, na última semana, eu tinha a impressão que eu estava diante de um anjo. Né? Por quê? Aquela impureza toda do homem que bebia, o homem que fumava... Foi purificada, né? Purificada. Ele pediu, coloca na minha sepultura, eu quis ser bom. Né? As coisas do céu nos atraem. Mas não há só a lei da atração pela terra e atração pelo céu. Há uma atração pelo outro. Uma espécie de libido. Mas não é só uma libido sexual ou sensual ou erótica. Isso também existe e é bom. Não é? Entre casais, maravilhoso o erotismo. O Papa falou isso agora na Amoris Laetitia, na carta maravilhosa para casais. Agora, há uma lei da proximidade que o Papa Francisco... A tendência a me tornar próximo do outro. Estou estudando muito Madre Teresa de Calcutá agora. Impressionante. A força, o magnetismo pessoal. Você não faz ideia a experiência que eu tive com as irmãs dela em Gaza. Ah, você esteve lá agora, né? Meu Deus do céu. Há muito tempo eu não me sentia tão tocado. Você está descrevendo o que eu vivi. Uma atração térrea numa situação que me elevava. Era uma contradição. Missionárias da caridade, missionárias do amor. Que não se deixam nem fotografar. Não. Eu voltei, inclusive, em breve, eu estou só esperando ir ao ar a reportagem do Fantástico. Eu quero iniciar um trabalho hoje aqui no Brasil de ajuda à comunidade cristã que vive em Gaza, que é liderada pelo Padre Mário. Mas a gente não pode nem fazer propaganda delas. Eu quis ajudar lá no dia, ajudei pessoalmente, mas voltei para o Brasil com um desejo muito grande. E eu pedi, irmã, a gente não pode nem tirar uma foto com a senhora? E ela sorrindo, né? Não. Sim, não, ela diz ou não sorrindo. O sorriso mais lindo do mundo e dizendo, não, nós não fazemos propaganda da caridade. Se o senhor quiser nos ajudar, será muito bem-vindo. Fábio, eu volto que aqui. Eles acreditem por aquilo que o senhor disser de nós, foi o que ela me falou. Eu quero participar desse negócio aí, sabe? Com o maior prazer. Mas eu vou voltar aqui, é que eu ainda não posso falar tudo sobre um outro livro, não é? E que tem a ver com as missionárias da caridade, mas eu não consegui entrevistar elas de jeito nenhum. Eu digo isso, foi uma experiência humana que há muito tempo eu não me sentia tão atraído por uma realidade
por um conjunto de pessoas que não tinha nada a ver comigo. Elas só cuidam de muçulmanos, porque, embora a iniciativa seja cristã, João, nenhuma daquelas, elas atendem crianças, 60 crianças rejeitadas, todas elas com deficiências. E essas crianças são filhas de muçulmanos, não são cristãs. Elas são cristãs, estão num ambiente de perseguição ao cristianismo e estão lá cuidando dos filhos rejeitados dos muçulmanos. É lindo. É justamente isso que você falou. Uma atração que me reporta a algo que é superior. Eu gosto muito porque elas são muito algodão. Aquela roupa da Madre Teresa era o pano mais pobre que tinha em Calcutá. Elas são muito suadas, não é? De proximidade, elas não têm medo do abraço, não tem, não. De se reconciliar com o corpo do outro. E olha, João Paulo II falou disso na Teologia do Corpo, Francisco está falando muito disso, né? Terminou todo um tempo de ácida questão de pedofilia, né? E nós entramos agora com um Papa que tem coragem de abraçar. Isso é lindo, é maravilhoso. É tátil, né? É tátil. João, conversa tá boa, nós vamos fazer um intervalinho, senão a gente não percebe o tempo passar. É assim mesmo, quando a prosa é boa, a gente não percebe o tempo passar. Obrigado você que está conosco, a gente volta rapidinho, continuando essa conversa agradável, mais que isso, enriquecedora para todos nós. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco. Quero dizer que amanhã estarei em Belém do Pará, no show Piano e Voz, lá no Teatro da Paz. Estou muito feliz de poder voltar a essa terra que amo tanto. No dia 5, no próximo domingo, nós estaremos aí em Franca, fazendo um evento para ajudar a comunidade Halel, nossa querida tia Lolita, que tem essa iniciativa maravilhosa, um trabalho evangelizador que tem desdobramentos sociais. Então, no domingo, dia 5, nós estaremos aí nesse poliesportivo, em Franca, para um grande show, um novo show que chama-se A Estrada Sou Eu. Você é nosso convidado para estar conosco e juntamente com a comunidade Halel que está organizando. No dia 7 eu estarei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. No dia 10 em Fortaleza, dia 12 Santa Bárbara, dia 14 Campina Grande, o forró, o maior forró do mundo. No dia 16 em Goiânia e no dia 18 em Belo Horizonte. Essa é a nossa agenda para o mês de junho. Lembrando que se você quiser peregrinar conosco, em outubro, nós faremos uma viagem, vamos aproveitar a mística do Ano da Misericórdia e faremos uma peregrinação que vai começar no dia 18 e vai até o dia 30 de outubro. Então programe-se se você quiser conhecer conosco a Terra da Misericórdia. Nós vamos à Polônia, também passaremos pela República Tcheca e depois iremos conhecer o Santuário de Nossa Senhora Três Vezes Admirável, na Alemanha. Ligue no telefone que aparece aí na sua tela. É uma viagem organizada pela Obra de Maria e pela Canção Nova. Vocês sabem que essas viagens também ajudam a manter esse trabalho no ar. Eu queria fazer aqui uma menção a duas pessoas que eu não conheço pessoalmente, são tios do Everson, que trabalha comigo há 8 anos. Essa família passou por um momento muito difícil, que é a Yuli e o Evandro. Yuli e Evandro são pais do Heitor. Yuli é irmã do Emanuel. Emanuel saiu para passear com o Heitor e os dois se acidentaram e morreram. Yuli precisou sepultar no mesmo dia o irmão e o filho. E a Miriam, que é a mãe do Emanuel. E nós ficamos muito, eu particularmente acompanhei a história de longe e senti profundamente esse momento de dor da família e gostaria de pedir a oração de todos nós que assistimos o programa Direção Espiritual para essa família que está precisando administrar este momento tão difícil, esse momento de luto que está doendo tanto no coração dessas pessoas. Muito triste, né? Saíram para passear de moto, fazer trilha e aconteceu o acidente. O menino caiu primeiro, o tio, num gesto de proteção, pulou atrás. Caíram os dois num abismo. E infelizmente não teve nenhuma oportunidade de salvá-los. Essas situações são daquelas que parece que
todas as palavras do mundo não são suficientes. Não. E uma só já é demais. Aí a gente não sabe se fala ou se cala. Eu acho que o melhor é Ô, rezar. João, é interessante que o sentimento cristão, por exemplo, o que nos ocorre, né? Eu nunca vi essas pessoas. Eu senti a dor pelo Everson, né? Que o Everson ficou muito abalado. São primos dele e a família ficou toda muito sofrida. É engraçado, é interessante como a gente identifica esse amor cristão, não é? De você sentir a dor do outro, mesmo sem saber quem são, sem nunca ter estado com eles e sentir aquela dor. Pois sabe, Fábio, eu acho que nós às vezes não levamos muito a sério esse fato de não sermos completos. Eu não sou total. Eu preciso de você para ser o mesmo. Quando morre pai, mãe, irmão, parece que morre um pedaço da gente. Principalmente pai e mãe. Né? É uma perda que morreu um pedaço danifica da gente. bem a gente. Né? E eu só me integro no outro. E quando o outro desaparece, principalmente num caso desse, não é? De maneira tão surpreendente e assim, parece que não aconteceu. Você acorda e diz, não, mas não é possível, eu sonhei. Foi mesmo. É verdade, a gente se dá notícia todos os dias. Né? Não é verdade? A gente morre.